Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com você, de acordo com o que foi prometido. Estou realizando agora o segundo vídeo sobre a porta larga, o caminho largo. Abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, que diz assim: os dois caminhos e as duas portas, o caminho estreito e o caminho largo, a porta larga e a porta estreita. Já foi feito esses estudos anteriores, mas agora eu estou fazendo o segundo vídeo, continuando sobre a porta larga, que leva à perdição eterna. Ele diz aqui, Mateus, fazendo essa leitura, está com a Bíblia? Abriu? Capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Esse é o tema, continuando, do vídeo anterior, do vídeo 1, sobre a porta larga, que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são que entram por ela. Para você tomar entendimento melhor, o que Cristo está falando, o que ele falou, ele diz assim, no versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Poucos. Isso quer dizer que são poucos que vão ter a salvação. Por que poucos? Devido à porta larga, que é a porta do engano. Que ele diz assim, espaçoso, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. Que perdição? E muitos são os que entram por ela. Quer dizer, para a perdição, são muitos que entram. Para a salvação, são poucos que entram. Começou a entender agora? Então nós estamos dando início, dialogando com a Escritura, dialogando com a Bíblia, mas é um papo amistoso, um diálogo amistoso, para que você fique ligado no Senhor, através das Escrituras, Ele que vai nos dar inspiração para revelar o profundo escondido sobre as Escrituras. Não é doutrina própria, não é doutrina ministerial, é doutrina genuinamente do Senhor. Neste momento, o Senhor está ligado em nós. Ele está observando as mensagens que é falado sobre ele, que está pautado nas Escrituras, o qual foi a vontade dele. Amém? Então, se você gostar ou não gostou, ou se não vai gostar, ou é um diálogo chato, tudo bem. Isso é um problema seu. Não é? Esse programa é para edificação. É para que você possa ter proveito de uma mensagem sequer, você pode ter um proveito. Mas tem que ter paciência. Não é um papo curto, é um papo médio. É um papo de ensino, é um diálogo de ensino, que nós temos que ter isso aí. Não é? Não é aquelas pregações espetaculares, shows, como eu sempre falo. Amém? Você pode até repudiar as mensagens, você pode repudiar o entendimento. Agora, você está repudiando quem? A mim? Não, você está repudiando a Escritura. Eu vou citar as Escrituras. Você é contra a Escritura? Você é contra Deus? Você é contra Jesus Cristo? Você é contra o Espírito Santo? É contra os apóstolos, que a igreja foi fundamentada pelos apóstolos e os profetas? Que a pedra angular é Cristo Jesus? Como é que fica tudo isso? Você ama Cristo? Você ama Deus? Ama o Espírito Santo? Então, o que eu vou falar aqui é do amor deles. É do amor do Senhor. Amém? Então vamos ficar ligados. Que Deus abençoe você agora, grandemente, que abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, compreender e entender. E abra os seus ouvidos para que o Espírito Santo fale e você entenda e compreenda. Então, você já está ligado em Mateus. Eu vou agora transferir para o livro de João. Vamos abrir o livro de João, porque eu parei no livro de João 8, 44. Eu parei no livro de João 8, 44, concluindo o entendimento. Né? João 8, 44, que ele diz, essa é a porta larga. Então vamos entrar na porta larga agora?
Então, João 8,44. Vou continuar o vídeo 1. Agora estamos no 2. Ele diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Está dizendo que na porta larga existe o Deus deste mundo, que é o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4. Né? Cristo fala aqui, e o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4,4. Que cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do evangelho de Cristo. Estão ligados então? Então vamos ficar firme aqui. Ele foi homicida desde o princípio. Então se você segue ele, você é homicida. O quanto Judas foi. E não se firmou na verdade. Você está se firmando na verdade? Porque nesse lugar não é a verdade. Não tem como você se firmar na verdade. Por quê? Porque você está procurando um reino usurpador, que vende o evangelho, que vende e que oferece coisas materiais. Deus é espírito. O evangelho é espiritual. O evangelho é a salvação eterna. O evangelho é para corrigir, para consertar, preparar a pessoa para uma vida eternal, santa, diante do Senhor Deus. Amém? Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Você está buscando esse reino deste mundo, nesses ministérios de homens, buscando as coisas materiais. Quer dizer que o Espírito do Senhor, ele está nas coisas materiais. Existe alguma proposta, alguma citação que o Senhor, para encontrar, precisaria, ele daria alguma coisa, ele barganharia para que você pregasse ou recebesse a salvação por coisas materiais? Tem alguma citação nesse sentido? Tem algum mandamento? Vamos continuar. Quando ele profere mentira, você só vai encontrar mentira, engano, fraude. Fala do que lhe é próprio. Os pregadores, os mensageiros religiosos, nos ministérios no Brasil e no mundo, estão pautados nesse sentido. Mas são todos? Todos estão assim? Vamos voltar aqui. Todos estão assim? A Escritura vai responder. Vamos ler. Vamos voltar aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta espaçoso, o caminho que leva à perdição. É espaçoso, porque você encontra de tudo. No tempo de Jesus Cristo, no ministério terreno dele, ele em vida, ele entrou no templo e falou o seguinte. Ponto. Não, a casa de Deus não é local para negócios. É casa de oração. Chamou covil de ladrões, porque vendiam e faziam os negócios. Jesus falou o mandamento. Não é para comprar nada e não é para vender nada. E o que está acontecendo? Precisa falar alguma coisa? Está acontecendo ou não? Isso foi um mandamento de Cristo, está nos 4 evangelhos. Vamos continuar. E muitos são os que entram por ela. São muitos, porque são muito ministérios do reino desse mundo. Os reinos do mundo é comandado por uma marca de homens. É a porta larga. Você vai ficar chateado? Não, meu ministério é assim. É você que tem que estudar como é que está seu ministério. Você tem que estudar a veracidade dele, se está pautado nas escrituras. Aí você vai perguntar, todos estão assim? É você que tem que observar. Mas se você acha que o ministério que você frequenta está nesse estado, o que é que eu faço então? É simples, não faça o que eles fazem. Ouça, mas não faça o que eles fazem. Chega em casa, lê a escritura. Eu tenho que sair? Não, você não precisa sair. Porque se for para outro, vai encontrar a mesma coisa. Esse é o meu entendimento. Por quê? Porque Cristo falou de si. Não faça o que eles fazem. Você pode ouvir, mas não faça o que eles fazem.
continuar. Então, quem é que está respondendo? João 8,44 já está falando sobre a porta larga. Os governos de homens. Governando a obra de Deus. Eu não estou falando o governo de nações. Porque é governado realmente por homens. Não tem nada a ver para com Deus. Não tem nada a ver com a governabilidade que Deus governou durante 1000 anos a Israel, entregando reis. Mas ali ele colocava profetas para poder corrigi-los. Por isso que existem as profecias. As profecias para guiar o povo de Israel. Aí estão pegando profetas, né, profetizando das igrejas como fosse de Israel. Presta atenção. Você tem que se consertar. Isso é tudo meninice. Você nunca leu a obra da meninice? Paulo prega, Paulo dá esse ensinamento. Isso é obra rudimentar. Isso é rude. A salvação, ela é pura e perfeita. Não é necessário profetada. A salvação já foi ensinada. A salvação já foi decretado. Como? Na cruz, oh amados. Quando ele derramou o sangue dele por todos nós. Você, profeta, você está profetizando que vem outro Cristo? Você está profetizando agora um novo evangelho? Isso não é anátema, isso é uma maldição que você está levando para os meus amados irmãos. Você não está escrito. Isso, mas você não está errado, porque é o teu ministério. E de quem te convida para pregar? É o ministério dos homens. No ministério dos homens, todo mundo pode fazer o que quiser e bem entender. Você pode fazer o que quiser e bem entender. Porque é teu. Porque é o seu ministério. Mas o ministério de Deus é espiritual. Não é deste mundo. Cristo falou isso para quem? Não foi para Pilatos? Lembra? Que o reino dele não é deste mundo. O reino do Senhor é espiritual, está dentro de nós. É o reino de Deus. Preparar cada ovelha para entrar no reino celestial. Viu? Diferença? É reino celestial e reino de Deus. Reino de Deus, quem trouxe foi Cristo para nossa salvação. Ele morreu por nós. Quer dizer que Cristo vai ter que morrer outra vez, vai ter que descer do céu, fazer uma nova caminhada, porque estão aplicando uma nova metodologia, novas doutrinas, novos critérios, novos conceitos, preceitos. É assim? É mesmo? Quer dizer que você está certo? Quer dizer que você está vendendo o evangelho? Qualquer pregação, qualquer show tem que cobrar? Dai de graça o que você recebeu de graça. Isso é antibíblico. Se é antibíblico, é anticristo. Se é anticristo, é contra a obra de Cristo. Isso é a obra do mundo. Contraria todos os conceitos, preceitos mandamentais de Deus. Está certo o que você está fazendo? Você disse que ama Cristo, está fazendo obra do amor, cobrando seus irmãos, fazendo sacrifício e holocaustos, aproveitando de alma sedenta de libertação, salvação, de um conselho da excelência de Deus, o qual você não pode dar quando entrega. É conselho das trevas, um conselho de lobo, de mercenário. Estou falando bobagem? Está na Escritura. Não fala lá em João 10 sobre os lobos, os mercenários? É que vende a Escritura, vende a palavra do Senhor com enriquecimento ilícito. A nossa riqueza que Cristo trouxe foi para uma riqueza espiritual, as dádivas do Senhor. Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, ele tem os 9 frutos do Espírito Santo. 9 frutos. Chama-se o dom do amor pleno de Deus. Nessa porta larga que tem o pai da mentira, você vai dizer que existe isso? Por parte deles, não, do líder. Mas por parte dos membros, tem muita gente que tem amor a Deus, tem temor, mas tem até temor de sair daquele lugar. Porque eles ameaçam
são lobos devoradores. Eles são os lobos devoradores, não você. Cristo veio para nos salvar. Vamos continuar aqui. Quando ele fala, eu vou continuar do vídeo anterior. Ele diz assim, no 45 ele diz assim, vamos acompanhar aqui. Mas, porque vos digo a verdade e não me credes? Eles falam a verdade? Jesus Cristo está falando a verdade no lado do Sinai, está falando para o sacerdote e aqueles religiosos. Vamos continuar. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Eu estou falando mentira aqui? Se você não crê, problema seu. Problema seu. Esse problema você vai resolver com quem depois? Com Deus. Você e Deus, porque Ele está falando com você e comigo. Vamos continuar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Você está escutando as palavras de Deus agora e vai obedecer? Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele falou isso no Sinédrio. Ele falou isso para aquele povo. Falou isso no templo. Dizendo para eles. Mas eles eram redios. Coração de pedra. Você está recebendo mandamentos mosaico. Da lei mosaica. Errado. Vocês estão debaixo da lei do pecado. Errado. Você tem que estar debaixo da lei da salvação. Não da condenação. Vocês estão obrigando a dar dízimo. Não pode obrigar. Ninguém pode obrigar nem seguir a Cristo. Tem que ser por amor. Se você quer dizimar, ofertar, dar seu voto, faça por amor, não por obrigação. Não por determinada campanha que é obrigado. Se você não fizer isso, Deus vai operar, Deus vai fazer aquilo. Preste atenção, o pregador. Vai estudar, vai se converter ao Senhor. Tenha um encontro com Deus através das Escrituras. Torne-se uma nova criatura. Pare de derrubar o povo de Deus. Porque já está caído por causa do pecado e você ainda arroja com essas doutrinas perversas de Satanás. Eu estou falando da porta larga, eu estou naquele caminho largo, eu estou lá dentro. Eu estou falando do diabo. E ele está usando essas pessoas. Jesus, quando ele diz assim, Jesus falou no versículo 55 aqui, para você chamar a atenção, e vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Chamaram Jesus de demônio. Que tinha demônio. Vamos lá, olha o que ele diz assim. Disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Eu tenho um demônio? É o demônio que está falando pela minha boca? Eu estou falando a palavra de Deus aqui. Se eu estou falando a palavra de Deus aqui, eu tenho um demônio? E esses que estão falando a palavra do diabo, é esses que têm Deus? Eu estou fazendo essa pergunta, mas fique para você. Vocês não precisam me responder nada. Vocês podem fazer seus comentários, fazer o que quiser. Tudo bem, é seu direito. Mas verifique antes de falar alguma coisa. Só da escritura aqui que nós estamos falando com Deus. Ele diz assim, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Você já provou a palavra do Senhor? Se você está nesse caminho largo, você está morto ainda. Ainda é a antiga criatura. São ministérios de homens. Se aquele ministério de homem realmente, que é de homem, ele é temente a Deus e aplica a veracidade de Deus, amém. É o ministério de homem, o qual aquele homem está seguindo a Cristo. Não que aquele ministério, Deus revelou para ele construir e fazer templo. Não está escrito que o Senhor não habita em templo feito mão de homem. O Senhor é contra que construa congregações, essas coisas? Não. Mas não pode adorar a Cristo em marca de homens
em templos de homem. Você pode até reunir a congregação. Mas o que é que fazem hoje? Grandes negócios mundial. Grande negócio nacional. Grande negócio estadual, municipal, das pequenininhas, das regulares, da média, das grandes, das gigantes, tudo é assim. É de Deus? O Evangelho, ele é único e vivo e não tem discriminação para os ministérios. O ministério dos apóstolos, dos profetas, devemos segui-los. Não deu ministério para homens. Não deu ministério para os gentios. Paulo, com o ministério dele, foi levar os gentios. Não nomeou os gentios para estruturar ministério no mundo. Tito era um gentio. Timóteo. Mas eles foram preparados por Paulo. Não fala na Bíblia que ele tinha um ministério. Deu continuidade ao ministério do Senhor. É diferente. Amém? Amém? Vocês entenderam então, né? Agora, nós vamos para um livro. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos ler. Romanos, capítulo 7. É muito importante ficar ligado nas escrituras, na leitura, para poder entender. O Espírito Santo vai nos dar revelações aqui. Amém? Ele vai dar entendimento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando a revelação, o entendimento da palavra, não interpretação. A Bíblia já é auto-interpretada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 11, diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Paulo dizendo isso. A palavra de Paulo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele diz assim, é o seguinte, ó, presta muita atenção. Vamos lá. Está falando sobre o domínio da lei. Porque se você continua buscando esse reino, essa porta larga, você está buscando o domínio da lei. Então você está vivendo sob o domínio da lei. Você está debaixo da lei. Não debaixo da graça, da lei da graça, que é a lei espiritual, a lei da salvação. O que você está buscando é a lei da condenação. Isso quer dizer que você está buscando a obra da carne. Você quer justificar a sua salvação. Esses ministérios querem justificar a salvação através de obra carnal? Ou essas obras gigantescas? A obra de Deus é a obra espiritual. Não tem nada a ver, não pode justificar. Você, no grande tribunal, com o Senhor Jesus, você vai justificar que você fez tal coisa? Que você fez isso, fez aquilo? A própria Escritura, ela tem essa está pautado, existe lei para isso. No capítulo 7 de Mateus. Nós estamos aqui no capítulo 7, vai poder... Eu posso até te entregar algo aqui, no mesmo capítulo 7, sobre essa obra da carne, o qual os homens estão buscando se justificar, que Deus está com ele. Então vamos ler. Vamos aqui, eu estou no capítulo 7 de Romanos, e vamos voltar. Abra sua Bíblia, no capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 7, ele fala assim, no versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto? Você está reconhecendo os frutos materiais, carnais, nestes ministérios, na porta larga. Não, não é assim. A Escritura não diz isso. Olha o que ele diz no 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Já está falando, entrará, viu? Entrará no reino dos céus. Estão vendendo coisas materiais. Não tem como entrar no reino, porque é obra material. No céu, no reino celestial, nem come nem bebe. Não se dá as coisas do mundo. Então vamos continuar. Não entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Não é? Então você tem que observar tudo isso aí, que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vamos ser vigilantes. Aí ele diz, continuando, vamos continuar. No versículo 22, ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso é obra da porta larga. João 8,44. O pai da mentira. Aquela é a porta larga. Vamos lá. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não estão profetizando o nome do Senhor aí? Quem enviou? Quem mandou? Ah, sim. O Deus dele. O Deus deste século. Não é isso? A porta larga, o caminho largo, o seu ministério, o ministério dele, é que ele está enviando, está os profetadas. Então ele diz: e em teu nome não expulsamos demônios? Essa é a porta larga. Esse é o templo dos homens. Vamos continuar. Isso chama-se o julgamento de Cristo. Isso já é uma condenação. Isso aqui a própria Bíblia, ela corrige, ela ensina, ela julga, ela condena e executa. Tudo isso aqui. O juiz e o advogado. Quem está falando aqui é o nosso advogado espiritual, Cristo, que deu a vida por nós. Ele tem poder sobre a nossa vida. Porque foi ele que nos resgatou. Com a vida dele, ele comprou a nossa vida. A nossa vida pertence a ele. Não ao ministério de homem. Não a homem nenhum. Ele diz assim: e em seu nome não expulsamos demônio? Não estão expulsando demônio aí, dizendo em nome de Cristo? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Estão dizendo que está acontecendo 7 de milagres aí. Cadeirantes, etc, 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 etc. Aleijados, em nome do Senhor. Em meu nome, ele deu essa ordem. Vamos continuar. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Aí ele diz no 23: então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. São palavras minhas. São minhas doutrinas. Isso daqui é a porta larga, o caminho largo que leva à perdição. Tudo isso que estão realizando é falso. Não procede de Cristo Jesus. O próprio Cristo está falando aqui. Agora eu quero que você preste atenção, você que é membro, preste atenção o que Cristo fala sobre membros que vivem buscando essas incredulidades nas igrejas dos homens, nos ministérios de homens, concordando, desmerecendo a palavra de Deus, o qual Eva pisou em cima da palavra do Senhor. Veja que ele fala sobre os membros. Para membros, no 21 ele diz: nem todos, isso é a condenação, hein? Isso é o julgamento de Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Você está fazendo a vontade do Pai? Ou você está fazendo a vontade do pai da mentira? Porque estão pregando, doutrinando, expulsando demônio, curando, em nome de Jesus. Que Jesus? O Jesus usurpador. Está te enganando. Ou você... Eu vou ter que navegar com vocês, em outra oportunidade, as curas do diabo e as curas de Deus. Tem que estudar. Busque. Bata e encontrareis. E ele fala que a condenação para esses falsos mestres, pregadores. Olha o que ele diz. Muitos me dirão naquele dia, os ministrantes: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizou o quê? Profetada. Falsa doutrina, falsas pregações. E em teu nome não expulsamos demônios? Que demônios? Os demônios, eles estavam enrustidos ali, eles se encolhem.
Ele não sai, tudo é um disfarce. Cristo disse que Satanás não expulsa Satanás, demônio não expulsa demônios. Fique ligado na Escritura, irmãos. Geralmente as pessoas que é curado de uma doença, depois aparece outra. Quando Cristo faz uma obra, ele faz por completo, cura a pessoa por completo. Vamos continuar. E em meu nome, expulsando demônios, em teu nome expulsando demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Milagres. Olha, aconteceu um milagre. Eu ganhei uma casa, eu ganhei uma fazenda, ganhei um carro. Eu era aleijado, agora eu estou andando, né? Eu era cego, estou enxergando. É isso que você tem que ser vigilante. Agora, voltemos agora para o capítulo 7. Eu apenas fui constatar sobre a questão do pecado, o que Paulo está falando aqui. Fui para mostrar, testemunhar a verdade da porta larga, que é uma mentira, do que Cristo está aplicando. Ele diz: porque o pecado, 7:11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganei, por ele me matou. Vou repetir para você entender. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O que significa isso? E por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Vamos entender agora, mais para cima. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Começou a entender? O mandamento que é entregue por Cristo é para a vida, não para a morte. O que você está procurando é um mandamento para a morte, que está no homem. Veja bem. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Aí ele diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Que o mandamento, ele revela onde está o engano. A lei revela onde está o engano. E por ele me matou. Ele diz que quando foi revelado, quando ele descobriu que ele era pecador, que estava pecando, matou ele. O mandamento matou, quer dizer, tirou aquela vida antiga dele, porque foi revelado a verdade através do mandamento, que ele era cheio de pecado, porque ele julgou o povo de Cristo, matando muitas e muitas pessoas. Então ele está dando um relato aqui, que ele conseguiu descobrir, achava que pela lei que ele estava fazendo, pela obra da carne, ele estava cumprindo o mandamento de Cristo Jesus. Ele achava que era correto. Então vamos mais para cima. E eu, no versículo 9, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Outro mistério aqui, outro mistério. Outra revelação, presta atenção. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Vivia sem a lei. Mas vindo o mandamento, que mandamento? Mandamento de Cristo. Em algum tempo vivia sem lei. Aquele lei, ele era a lei da carne, a lei do pecado. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele está dizendo, quando veio o mandamento de Cristo, reviveu o pecado nele. Ele está repetindo, reviveu o pecado. Deu vida ao pecado. Mostrou o pecado nele. Reviveu o pecado e eu morri. De novo ele fala de morte constantemente. Como ele descobriu que ele era cheio de pecado? Quando ele conheceu os mandamentos de Cristo.
quando conheceu os mandamentos de Cristo. Se você prestar bem as bem-aventuranças, 9 leis da bem-aventurança, você vai descobrir. Se você falar, visitar a escritura de Êxodo 20, sobre os 10 mandamentos, tirando o sábado, deixar ele de lado, mas as demais leis, ela foi esmiuçada no Novo Testamento. Ele está dizendo que você não pode matar. Não matarás. Vou dar um exemplo para você melhor, para você entender. Porque ele está dizendo aqui que ele fazia a obra da carne. O que foi que aconteceu com aquele jovem rico? Jesus perguntou, ele chegou e perguntou, mestre, chamou até que ele era bom, e Jesus falou que não, que é bom é Deus, porque ele estava como humano. O que é que eu tenho que fazer para herdar o reino? O que é que eu tenho que para a salvação? Ele deve cumprir os mandamentos, porque Jesus estava ali que as pessoas cumpriram os seus mandamentos. Ele ali jogou aquilo ali, ele passou essa mensagem, de cumprir os mandamentos. Não matarás, e isso serve para hoje. Você não deve matar, não deve adulterar, não deve dar falso testemunho. Então, tudo isso eu já cumpri. Tudo isso eu já cumpri, Senhor. O que falta mais? Jesus falou, venda tudo que você tem e doe aos pobres. Ele rejeitou. Por quê? Porque ele cumpria as leis. O coração dele estava na lei. O coração dele, não na lei não, estava nas coisas materiais. Mas ele não entendeu que aquela lei de Deus é espiritual. Ele cumpriu para o benefício de conquistar as coisas materiais. Agora, fique ligado, quando você vai a esses templos, a porta larga, o caminho largo, você vai procurar cumprir os mandamentos, as leis daquele templo, daquele ministério, para que você seja abençoado materialmente. Isso é chamado obra da carne. E o Deus dele cumpre com você. Ele realmente, ele dá o que não pertence a ele. E a pessoa é abençoada. Tanto prova que essas bênçãos que ele recebe é uma bênção que não tem paz entre a família e entre os seus negócios. Sempre está precisando apelar para ele constantemente. Ele fica numa dependência. É como fosse uma química no corpo de uma pessoa, um dependente químico. Nós dependemos, quando a pessoa passa a depender de Cristo, fica na dependência do amor dele. É um amor puro e santo. Você encontra a justiça, que é composto de paz, de saúde e prosperidade espiritual. Esse assunto do domínio da lei é outro assunto que eu vou poder abordar sobre essa causa aqui. Outro detalhe também que nós podemos chegar. 1 Timóteo 1,8, ele fala aqui, vamos dar uma devagadinho aqui. Só algumas confirmações. 1 Timóteo 1,8, vamos lá? Vamos abrir a Bíblia. O Senhor quer falar, o Senhor está falando com a gente. É assim que o Espírito Santo fala, pelas Escrituras. Vamos ver, 1 Timóteo 1,8, o que ele diz aqui? 1,8. Ele diz, 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente, vamos continuar, sabendo isto que a lei não é feita para o justo. Por que você usa a lei de uma forma legítima? Do amor. A lei é o amor, o amor é lei. O Deus fez a lei por amor que tem a humanidade. Amor teve a sua criação. Então, sabendo isto, no versículo 9, sabendo isto que a lei não é feita para o justo. Porque a lei, ele ama a lei de Deus. Que quer dizer, ama a palavra de Deus, ama os mandamentos. Ele já não depende mais da lei. Porque a palavra do Senhor, para ele, é pura, é perfeita. Ele ama, ele não depende de lei. A lei é para os pecadores. Vamos ler, vamos continuar aqui. Nós estamos falando do ministério dos homens, os ministérios do mundo, a porta larga, o caminho largo. É isso que a Escritura está dizendo aqui. Mas,
Porque ele diz, sabendo que isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, que eles são obstinados. Veja como é que eles trabalham. Obstinado a ganhar dinheiro, poder e ostentação, sucesso da sua marca em rede de rádio, televisão, revista, outdoor, busdoor, internet, Facebook, tudo para dizer que Deus está operando, mas é o Deus dele. Tanto prova que muitos pregam e dizem, o meu Deus é um Deus singular, é o Deus dele mesmo, não é o nosso Deus. Ainda tem gente que ainda chega assim para essa gente, esse povo, que ainda diz assim, oh Senhor, tal, falando com tal mestre, né, dizendo, o seu Deus me curou, o seu Deus me abençoou. O seu Deus, então é o diabo, já não é mais Deus. Não, Deus celestial. Então ele diz, para os injustos e obstinados, para os ímpios. São igrejas ímpias. E pecadores, são pecadores. Para os profanos e religiosos, para os parricidas e madricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, roubando a alma dos homens para a salvação, para os mentirosos, para os pecadores e para os que for contrário à sã doutrina. Contrário à sã doutrina existe exatamente nesses lugares que chama-se a porta larga, o caminho largo. Ele diz, aí ele ainda completa, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que foi me confiado. Paulo, enviando a carta, disse, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que foi me confiado. Deus confiou a Paulo o ministério. Você está dizendo que tem um ministério paralelo de Paulo? Paralelo de Pedro? De todos os apóstolos? Como? Isso é bíblico? Foi dado esse mandamento? Essa autorização? Você é uma autoridade mesmo. Você pode invocar o seu Deus usando até o nome de Cristo Jesus. Mas a resposta de Cristo Jesus para vocês, desses ministérios que estão usando o nome do Senhor em vão, ele diz assim, para as ovelhas, vou repetir de novo, eu estou encerrando esse programa. Ainda tem mais coisas para ser falado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vocês que estão dando glória a Deus, aleluia, dizima, oferta, faz campanhas, faz voto, tudo mais, faz série de coisas, não tem procedência de Deus. Não procede de Deus. Vocês entendem isso aí? Está entendendo? Amém? Esse recado é para os membros, é para as ovelhas que estão seguindo, que estão indo, estão buscando o caminho facilitatório do Evangelho. O caminho que leva à degradação espiritual, à perda da sua salvação. Isso aqui é a palavra de Cristo. Você crê nisso? Ou você é contra do que eu estou entregando? Se você for contra mim, você está sendo contra Deus. Eu sou apenas um porta-voz. Eu sou apenas um embaixador, como você também é. Fala da palavra de Deus, tem que falar que for, fala da veracidade dele. Se você gosta ou não, é um problema seu. Você tem esse direito de não gostar. Vou repetir o que é para os membros. Para ficar claro, eu estou encerrando o vídeo. Ele diz, no 7:21, presta atenção, no 20 ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esses são os frutos que o Senhor está dizendo. Isso não é fruto do Espírito Santo, é o fruto de Satanás. É o fruto do diabo. É pesado falar isso? Eu acho pesado. Muito. Agora você deve repensar bem sobre esses seus valores religiosos. Seus valores dessa sua caminhada que você está tomando, defendendo marca de homens, marca de templos, marca de igreja, empanturrando, deixando eles ricos e bilionários nos quatro cantos do mundo. Vocês fazem parte dessa responsabilidade, porque isso está escrito aqui, em toda a escritura do Novo Testamento e dos profetas, está escrito. Oséias 4:6, 7, 8, 9, está tudo escrito sobre essa questão que os membros, eles realmente mantêm esses mestres perversos
porque doam as palavras que ele precisa receber. Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não entrará. Sabe o que é? Não. Não. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, você está fazendo a vontade do Pai? No templo de Satanás? É pesado? É o Deus desse mundo. Estou sendo claro para você. A Bíblia está sendo clara. João 8,44. É ali a porta larga. Que está no céu. Agora, para os mestres, para os líderes, sacerdotes, presidentes, pregadores, está aqui a mensagem de Cristo. Essa é a tua condenação. Vai tomar posse ou não? Você costuma entregar posse para o povo. Agora Cristo está entregando para você tomar posse assim, ó, através do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ele está fazendo, ele está dizendo, você, mestre, vai fazer essa pergunta quando você estiver lá, frente a frente com Cristo. E em teu nome não expulsamos demônios? Segunda pergunta. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Porque você, nesse momento, Deus já tinha entregue para você a tua condenação. E você começou a indagar em contestar a sua condenação diante de Cristo. Estou dando um exemplo, nós estamos simulando aqui. Isso aqui é simbólico. É uma simulação, aí vamos lá. E Cristo vai responder, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. E vai para onde? O fogo eterno. Enquanto ainda você estiver no fogo provisório, transitório, que é aqui na terra, o céu é transitório aqui para nós, que é o reino de Deus conosco aqui. Quem recebe o Senhor em espírito e verdade, que está dentro de nós, somos templo morada do Espírito Santo. Nós não somos templo e morada de templo feito por mão de homens. Vamos ser vigilantes, vamos ser cuidadosos. A mensagem é essa, baseado no capítulo 7 de Mateus, os dois caminhos, as duas portas. A porta estreita que leva a salvação ao reino celestial. E a porta larga, que é o caminho largo, leva à perdição eterna, que é a condenação da alma. Aleluia, glória a Deus por tudo isso, porque Deus é conosco, Deus é com você. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente, grandemente, em todas as instâncias. Em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor e justiça e a sua... Em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor e a sua justiça. Primeiro reino. Vocês estão buscando um reino aonde? Do homem. Que Deus abençoe você grandemente. Que o Espírito Santo acampe sobre os seus corações, sobre a sua família. Que abençoe poderosamente sempre. Abraço de paz, óculos santo e até a próxima com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém.